O nosso tema de hoje é acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho. A gente sempre está falando aqui no site do GPI, no nosso blog, às vezes também lá no nosso Instagram, sobre a saúde ocupacional, sobre a medicina do trabalho. E a gente volta e meia tem conversado aqui com ele, que é uma das autoridades nesse assunto. Eu estou falando do Dr. Saulo Soares, que é um médico do trabalho, professor de Direito da UF, é advogado, é o doutor magna cum laude em Direito pela PUC de Minas Gerais e titular da cadeira 26 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Ele também tem os seus livros lançados, o Direitos Fundamentais de Trabalho, Direito da Prevenção de Riscos Ocupacionais, e é o nosso coordenador da nossa pós em Medicina do Trabalho aqui do Instituto GPI. Sempre que a gente tem conteúdos, tem dúvidas, quer falar sobre saúde ocupacional, sobre medicina do trabalho, a gente chama o Dr. Saulo porque ele prontamente tira todas as nossas dúvidas de um jeito bem simples, bem fácil. Hoje a gente vai falar de acidentes do trabalho. Dr. Saulo, seja bem-vindo mais uma vez. Acidentes do trabalho são mais comuns do que o que a gente pensa, não é isso? Queria convidar você para nos saudar, fazer sua saudação inicial e já falar também sobre acidentes do trabalho. O que é que caracteriza, inclusive, que é um acidente do trabalho? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Neemias, pelo convite. No Instituto GPI, uma satisfação estar coordenando essa pós-graduação em Medicina do Trabalho, presencial, 100% em Teresina. O tema acidentes do trabalho é um tema de extrema relevância que, infelizmente, é esquecido pela mídia. E o panorama demonstra que são milhares de pessoas que morrem por ano vítimas de acidentes do trabalho. Os dados de 2018 revelam que foram mais de 96 mil mortos em acidentes do trabalho. E vejamos, esses são os dados que são notificados. Existe na área de medicina do trabalho o chamado iceberg de doenças e acidentes do trabalho. Isso quer dizer o quê? Que somente uma pequena parte está ali para fora, que é o exemplo de um iceberg. A maior parte está escondida, porque são trabalhadores informais que não têm como notificar esse acidente, pessoas que não têm registro na carteira de trabalho e se acidentam. São pessoas que, mesmo empregados, algumas empresas visam burlar o sistema e não realizam essa notificação de acidente do trabalho. Então, os dados são ainda mais assombrosos do que os reais. E os custos para o Estado são tremendos referente a isso. Os dados da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, revelam que os gastos com doenças e acidentes do trabalho chegam a 100 bilhões desde 2012. Então, alguém está assumindo esse custo. É muito, né? A gente fica assustado com esses dados, com esses números que você está trazendo. Doutor Saulo, e como que é feita? A gente sabe, você já falou aqui a questão da importância de ter um trabalho preventivo, né? Das empresas ter um trabalho preventivo, não somente quando acontecer alguma coisa, aconteceu um acidente de trabalho, ir lá e atuar atrás do médico do trabalho. Quais as ações ou como que os médicos do trabalho e as empresas podem evitar os acidentes de trabalho? Eu, enquanto um funcionário de uma empresa, o que eu, dependendo, obviamente, da minha área, do meu setor, da área de atuação, cada área tem um risco de acidente de trabalho, imagino eu. Então, assim, o que eu, enquanto funcionário, posso fazer para, dentro da legalidade, dentro dos termos da lei, estar prevenido em relação a acidentes de trabalho? Como que isso acontece? Certo. Então, o médico do trabalho, ele vai ter uma função na chamada vigilância ativa e na vigilância passiva. Primeiramente, aqueles exames ocupacionais. O trabalhador, antes de ser admitido, tem que fazer um exame admissional, que vai se verificar a sua capacidade para o trabalho, para aquele cargo que ele está ocupando, e vai verificar se ele tem a necessidade de alguma adaptação, porque nem todos os trabalhadores conseguem trabalhar no mesmo ambiente de trabalho da mesma forma. Pode ser que algum necessite de adaptação. E é para fazer essa vigilância de forma periódica, ou seja, os exames periódicos têm que ser feitos,
E os exames complementares, aqueles exames laboratoriais de sangue, exames de imagem, conforme o risco que o trabalho exige daquele trabalhador. Fora isso, o médico do trabalho tem que visitar a empresa constantemente. Ele tem que realmente conhecer o local de trabalho. Olha que interessante. A medicina do trabalho foi criada no mundo, lá na Inglaterra, e o primeiro serviço de medicina do trabalho foi conhecido por ser mesmo dentro da empresa. Ou seja, um industrial da área do ramo têxtil, na Inglaterra, procurou seu próprio médico particular e colocou dentro da empresa para conhecer todos os locais de trabalho. Então, o médico do trabalho vai entrar de sala em sala dentro da empresa e verificar naquele ambiente quais são os riscos. E, muitas vezes, os riscos não são só de acidentes do trabalho típicos, mas também de doenças ocupacionais. Sim. Vai verificar a questão da ergonomia, a questão da iluminância naquele ambiente, se tem algum risco de queda por fiação. Isso é muito comum em empresas. Fios que vão passando de computador, passando pelo chão, e aquilo ali pode provocar um acidente com queda. E tem que também promover a escuta do trabalhador. Tem que ter uma sessão que os trabalhadores daquele ambiente vão poder informar o que eles acham que pode melhorar. Isso é importantíssimo, porque o trabalhador é que está ali no dia a dia e ele que está exercendo a função. Se você entrar em uma indústria e perguntar para o trabalhador o que ele acha que pode melhorar naquela linha de produção, geralmente os ergonomistas vão fazer exatamente aquilo, porque o trabalhador está vendo no dia a dia o que é necessário para melhorar a qualidade do trabalho. Até porque, doutor Saulo, né, acho que vale destacar, a gente falar, porque sim, você mesmo diz, às vezes não é nem só um acidente de trabalho, mas uma doença ocupacional. E a gente tem que lembrar também que a gente está lidando com pessoas, e pessoas podem cometer erros, né? Equipamentos podem falhar, a condição do ambiente pode mudar, de repente, de uma hora para outra, o ambiente de trabalho do colaborador mudou. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que se tenham assim, ações que tenham em vista evitar acidentes do trabalho. E a presença, pelo que você está destacando, falando agora, eu percebo na sua fala que a presença do médico do trabalho no local, na empresa, ela é de suma importância. Ele tem que fazer mesmo essa anamnese em loco, ir lá, conferir, ver as condições de trabalho, como é que são as salas de cada setor da empresa, participar desse processo, entender para poder fazer uma avaliação mais completa, não é isso? Exatamente. O médico do trabalho tem que estar presente dentro daquela empresa. Algumas empresas, por lei, não necessitam ter contratado o médico do trabalho, mas elas necessitam ter uma consultoria de medicina do trabalho. E algumas vezes essa consultoria se resume a realizar os exames ocupacionais, que o trabalhador daquela empresa vai lá na clínica em outro endereço e faz o exame. Mas é necessária essa presença constante do médico no ambiente de trabalho. Ele tem que verificar quais são as demandas dos trabalhadores. E tem que também fazer uma análise chamada epidemiológica. O que significa isso? Ele tem que verificar em um período de tempo quais foram os maiores afastamentos daquela empresa. Ou seja, nessa empresa e nesse setor, quais são os maiores afastamentos dentro de um ano? Aí vai se verificar. Aqui, 20 trabalhadores trouxeram um atestado médico, 15 atestados foram referentes a problemas ortopédicos. Em outro ambiente, 10 atestados, 80% foram referentes a problemas de ansiedade e depressão. Então, o médico vai ter que atuar perante isso, ele tem que fazer uma investigação. Esse adoecimento está tendo relação com o trabalho? Porque o que é que mostra? Nesse período da pandemia, os dados revelam que aqui no Brasil aumentou em 30% os afastamentos do INSS por depressão, ansiedade, estresse, transtornos mentais e comportamentais. Teve esse aumento. E algumas vezes tem um problema muito grande nas empresas de comportamento. É uma questão organizacional. Problemas entre subordinados e o chefe, problemas entre colegas de trabalho. Isso gera um adoecimento, pode gerar um adoecimento mental. E algumas vezes até se fala que o empregado não pede demissão da empresa, ele pede demissão do chefe. Ou seja,
algumas vezes mudando aquele chefe de um setor para outro setor, fazendo treinamento para evitar assédio moral dentro das empresas. Essa é uma prática que se deve fazer. Não se pode simplesmente contratar as pessoas, colocar um como chefe e outros como subordinados e não ter um treinamento. É necessário pela norma regulamentadora. E diante dessa pandemia, diante desses afastamentos de saúde mental, é necessário também que a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, trate sobre esse tema. Tem que tratar sobre a questão da saúde mental. Não pode ser só um ponto específico, um dia no ano, e nunca mais falar sobre aquilo. É necessário verificar. E o que é importante? Avaliar o nexo causal. Algumas vezes a empresa quer admitir sempre que aquela doença foi fora do trabalho. Não, aqui tem problema ortopédico e problema mental. Mas ninguém adoeceu por aqui. Nem mesmo com causa. Ou seja, não foi nem alguma situação que acrescentou aquilo. E isso se dá por quê? Pelo receio das empresas, uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, por um receio de uma ação judicial na Justiça do Trabalho por indenização. E isso prejudica todos os trabalhadores, porque pelo receio de constatar uma doença ocupacional, não se melhora aquele ambiente de trabalho. E é necessário cumprir a legislação. Se aquele acidente do trabalho tem nexo causal ou concausal, não pode a empresa ficar pensando só em se defender, em prevenir aquela ação trabalhista, porque o dano já aconteceu. É isso que eu falo tanto em prevenção. Nós temos que parar de se preocupar tanto com o dano e agora se preocupar em prevenir. Mais importante do que pagar lá na frente a indenização trabalhista seria prevenir que aquele trabalhador adoecesse. E, para isso, temos que ouvir mais os médicos do trabalho. É verdade. Doutor Saulo, explica para a gente como que acontece quando constatado o acidente do trabalho. O que acontece? Existe, e aí, com as mudanças da reforma trabalhista, queria saber se isso ainda acontece, ainda está em vigor, existia, pelo menos, a chamada CAT, né? A Comunicação de Acidente do Trabalho, que era um documento que as empresas teriam que remeter ao Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social, informando aquele acontecido. Atualmente, isso ainda existe? Como que acontece a devida informação, a informação oficial do acidente de trabalho? A partir de detectado o acidente de trabalho, eu tive um acidente de trabalho, ou um caso, uma doença ocupacional, como que acontece? Quais são os trâmites? Muito bem. Ainda está mantida a comunicação de acidente do trabalho. Está lá no artigo 22 da Lei 82.13 de 91. Isso quer dizer o quê? Quando existe um acidente do trabalho, seja um acidente típico, um acidente atípico, quer dizer, uma doença ocupacional, ou seja, não simplesmente aquele acidente que o trabalhador caiu da escada, aquele trabalhador que feriu a mão na empresa, mas também as doenças ocupacionais, as doenças ortopédicas, doenças mentais, entre todas as outras. A empresa tem a obrigação de comunicar à Previdência Social, emitindo a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. E também tem a obrigação de fazer uma comunicação ao Ministério da Saúde. Essa é muito esquecida. É a chamada notificação compulsória. Existe a notificação compulsória dos acidentes do trabalho típicos, dos acidentes do trabalho completantes, muito comum em hospitais, em laboratórios. O trabalhador está ali e sem sua vontade, se perfura com agulha. Também tem que fazer notificação compulsória. E algumas doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde obriga que se faça notificação, como a perda auditiva induzida por ruído, em casos daquelas empresas que têm muito barulho, muito ruído, casos de transtorno mental relacionado ao trabalho, situações de pneumoconioses, trabalhadores que trabalham em ambientes específicos. Então, é necessário, por parte da empresa, tendo um médico do trabalho ou não, que ela, num caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional, emita ali a CAT para a Previdência Social e emite notificação para o Ministério da Saúde. Isso é obrigatório. Caso a empresa não faça, o que a lei prevê? Que o próprio trabalhador pode emitir sua CAT. O que acontece? Algumas vezes o trabalhador não tem esse conhecimento,
e não emite a própria CAT, e fica aquele acidente desconhecido. Fica lá no iceberg que eu falei. Sim. Fica escondido lá embaixo do iceberg. E o que acontece caso a empresa descumpra essa lei e não informe, a empresa não informa, né, que aconteceu, não faz a devida CAT, né, a comunicação do acidente do trabalho. O que acontece? Quais são assim, os riscos? Tem riscos tem penalidades de multa, tem penalidades maiores, a empresa vai ficar, se ela não informar, e as autoridades, né, um auditor fiscal, por exemplo, do Ministério do Trabalho, souber que houve esse acidente não notificado. Infelizmente, apesar da legislação prever que na ausência de emissão da CAT cabe uma multa, isso é praticamente inexistente na realidade brasileira. É sério, eu conheço, doutor? É uma situação impressionante. Cabe multa, mas não tem a fiscalização, como assim, não tem esse costume. Então, o que é que acontece? Enquanto o trabalhador não promove uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ou ele ingressa com ação judicial na Justiça do Trabalho, aquilo ali fica escondido. E ainda digo mais, mesmo assim, vai ter uma nova etapa, que é provar o acidente do trabalho. Apesar da legislação prever que, mesmo em caso de suspeita, se emita CAT, muitas vezes há uma negativa. A empresa, mesmo em acidentes típicos, nega que existiu aquele acidente, nega que a pessoa caiu ali, nega que aconteceu aquilo. Se ela não tiver um boletim de ocorrência, se ela não tiver uma prova testemunhal robusta, acaba que faz essa negativa. E mais difícil ainda são com as doenças ocupacionais. Dificilmente vai se reconhecer um transtorno mental relacionado ao trabalho, uma depressão, uma ansiedade relacionada ao trabalho. São difíceis as situações que têm essa emissão. Isso se dá por uma cultura brasileira inadequada, uma cultura de não querer reconhecer que o ambiente do trabalho adoeceu o trabalhador. A empresa tem essa dificuldade ao máximo de reconhecer aquilo. E isso se dá porque não temos ainda uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. E investir em medicina do trabalho. Ter medicina do trabalho como um propósito da gestão. Esse que é importante. Não só valorizar o corpo jurídico da empresa, mas valorizar também o corpo médico, o corpo de saúde e segurança do trabalhador. E nisso se dá muito porque a fiscalização trabalhista brasileira está numa situação que há muito tempo não tem concurso público para a área. Então, ainda tem uma falta de pessoal e é necessário adotar mais tecnologia, ao invés de necessitar que aquele auditor do trabalho visite cada empresa, poderia ter um sistema eletrônico que a empresa que incluísse naquele sistema todos os documentos de saúde. Ou seja, daria para fazer essa fiscalização online. Então, tem muitas etapas ainda para avançar. Eu conheço um caso, já que você tratou, de uma empresa pública federal grande na região sudeste. Ele trabalhava há mais de uma década nessa empresa pública. E ele disse que nunca essa empresa pública sofreu uma multa por não emitir CAT, apesar da previsão da legislação. Olha que situação. Que situação inusitada e cômica até se não fosse drástica, né, doutor? Isso. Aí gera uma impunidade. Em mais de 10 anos nunca tivemos uma multa. Então, quando o médico do trabalho falou, está previsto na lei uma multa. Aí ele rebate que não, na prática não se tem essa multa. Então, se espera o processo judicial ainda para debater judicialmente que, na verdade, nunca ocorreu aquele acidente ou aquela doença. Então, infelizmente, o trabalhador que é vítima de acidente de trabalho e doença ocupacional tem grande dificuldade para provar que existiu essa situação. Desafios da área, assim como todas as áreas têm seus desafios, esse é mais um desafio da área da medicina do trabalho, né, doutor Saulo? Doutor Saulo, Exato. Eu quero agradecer você mais uma vez, a gente está sempre trazendo você aqui para discutir esses temas relacionados à saúde ocupacional, medicina do trabalho. Hoje, nossa conversa foi magnífica
sobre acidentes de trabalho, você trouxe muita informação para a gente. Então, obrigado desde sempre e para sempre, né? E para sempre, obrigado por estar aqui com a gente no GPI, por coordenar a nossa pós. A gente faz esse tipo de bate-papo não só para o nosso aluno do GPI, não só para quem poderá vir a ser aluno do GPI, mas a gente faz para a sociedade em geral. Isso aqui fica disponível no nosso site, no blog do GPI, as pessoas acabam assistindo também, vêm por outros mecanismos de pesquisa, por outros fins, acabam se deparando com uma entrevista como essa, com você, falando sobre o assunto, dando detalhes, dando dados, dando possíveis soluções. Isso é bastante enriquecedor para todos nós. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Você sabe que sempre tem uma próxima entrevista por aqui. Verdade. Muito obrigado, Denise. Excelente temática e fica à disposição dos próximos encontros. Grande abraço para todos e convidados para conhecer a nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho pelo Instituto GPI. Grande abraço. A pós-graduação que é coordenada por esse fera aí, viu? Então, se você gostou da explanação dele, já viu aqui no nosso site outros bate-papos com ele, é uma pós que super vale a pena, vocês estão vendo. Gente, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.